South Park sempre foi mestre em pegar temas controversos e jogá-los na nossa cara. No episódio Tudo sobre Mormons, a série nos faz questionar algo muitas vezes ignorado pelas pessoas. Por que somos idiotas com os outros sem motivo algum? Hoje vamos analisar como a reação de Stan e dos outros personagens revela traços psicológicos reais que fazem as pessoas agirem como completos babacas quando se deparam com algo que desafia suas crenças. Então, deixa aquele like maravilhoso se ficou interessado, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora comigo! Inicialmente, acho interessante entender como se desenrola o episódio e toda a história contida nele, para depois entrarmos no conceito de por que somos completos babacas com as pessoas. Pois bem, estamos falando mais precisamente do episódio número 12, da 7ª temporada de South Park, que era basicamente a era de ouro do show. Todos os episódios nesse período eram incríveis, e esse aqui não é diferente. Pois bem, o que acontece? Uma nova família lá do estado de Utah, dos Estados Unidos, se muda para South Park. O filho dessa família, o Gary, é tipicamente retratado como excepcionalmente perfeito. O cara é bom em tudo, ele alcança boas notas, ele é educado, ele é muito bom. Só que ele meio que causa raiva nos moleques, porque ele é bom em tudo. E o Stan é o convocado para o trabalho de espancá-lo pelos outros meninos, porque a galera se juntou e falou: aquele cara é muito legal pra ser verdade, vamos bater nele. O Stan até tenta ir lá e descer o cacete no moleque, mas o moleque é tão gente boa que o Stan acaba saindo com um convite para jantar com o Gary e a família dele naquela noite. Inicialmente já temos um contexto, queriam bater no moleque só porque ele é legal. O Stan vai lá pro jantar, e depois de comer uma comida muito boa, a família de 5 filhos e obviamente 2 pais tem a noite familiar, onde eles jogam, fazem algumas brincadeiras e também leem o livro Mormon. O Stan fica intrigado e confuso com tudo isso e pergunta aos seus pais sobre as crenças das famílias Mormons. O seu pai, Randy, conclui que eles devem ser fanáticos religiosos, tentando fazer lavagem cerebral no Stan, e vai confrontar eles e também espancá-los. Em vez disso, ele também se vê reprimido pela maneira incrível que eles são e a perfeição da família. E no final, ele mesmo, Randy, se decide converter ao mormonismo. No dia seguinte, o Kenny, o Cartman e o Kyle zombam cruelmente do Stan por andar com o Gary e a sua família, acusando o Stan de, ter um encontro com o Gary, novamente sendo completos babacas com o Gary e agora com o Stan. Então, quando os Harrisons e o Gary aparecem, as 3 crianças vão embora, mentindo sobre ter algo para fazer um trabalho voluntário no abrigo para moradores de rua. Ao longo de todo o episódio, os personagens fazem perguntas sobre o mormonismo, e a história então se divide em um subtrama sobre o personagem Joseph Smith e a fundação da religião dos Mormons. Para fins satíricos, o programa se desvia dos relatos originais da fundação do mormonismo, adicionando histórias extras originalmente deixadas vagas. Mas toda essa perfeição dos Mormons e toda essa parte de eles serem tão legais entra na cabeça do Stan, e ele acaba gritando com os Mormons de que eles são ridículos por acreditarem em todos os contos que eles estão acreditando ali. Todas as explicações sobre a religião Mormon que é citada no episódio. Só que, cara, eles são tão legais que eles apenas sorriem e explicam pacientemente para o Stan que é uma questão de fé, enquanto o Stan argumenta que eles deveriam ser e acreditar pela questão da evidência empírica. Ele ainda ataca eles por agirem de forma... eu nem sei como explicar isso, de forma incomumente legal o tempo todo. Tipo, deve ter alguma coisa errada com esses caras, eles são muito legais e tem alguma coisa por trás disso daqui. Ele diz que eles agindo dessa forma pegam pessoas estúpidas como o próprio pai dele de surpresa, fazendo elas também acreditarem no mormonismo. Depois do Stan completamente pistola, aparentemente a família do Stan decide se converter do mormonismo agora de volta ao catolicismo, pela insistência do Randy. A raiva do Stan não perturba muito ninguém da família Mormon, exceto Gary, que confronta o Stan e os outros garotos no dia seguinte. Ele ressalta que acredita que sua religião não precisa ser factualmente verdadeira, porque ele ainda apoia bons valores familiares. O Gary condena toda a intolerância do Stan e de todos os meninos e, na verdade, de todos os moradores de South Park, com as palavras mais verdadeiras que eu já escutei num episódio. Ele diz: cara, tudo que eu sempre fiz foi tentar ser seu amigo, Stan, mas você é tão arrogante e poderoso
se achar poderoso, na verdade, que não conseguiu ignorar a minha religião e ser o meu amigo de volta. Você tem muito a crescer, meu amigo. Chupa minhas bolas. Ele vai embora e até o Cartman diz que ele é legal, deixando o Stan completamente incrédulo. Ok, você deve admitir, esse episódio é maravilhoso, mas o que ele carrega também é uma reflexão tão maravilhosa quanto o episódio. Afinal de contas, podemos sim achar que a religião Mormon e tudo o que ela prega é idiota, mas o Gary, no final das contas, era uma pessoa legal, só tentava ser amigo do Stan, mas o Stan permaneceu sendo um baita de um babaca com ele. Por quê? Porque somos babacas com pessoas, às vezes, sem um motivo aparente. Algumas coisas podem explicar isso, e a primeira delas é um conceito muito legal do preconceito, basicamente, dentro de um grupo contra o preconceito de quem está fora desse grupo. Eu vou te explicar melhor. Em inglês, esse conceito se chama in-group e out-group bias. Basicamente, cara, as pessoas, assim como o Stan, tendem a confiar e simpatizar mais com quem faz parte do seu próprio grupo social, de quem é como você é, de quem faz parte da sua religião, de quem age como você age, do que pessoas que estão fora e começam a ver com desconfiança ou desprezo essas pessoas. No episódio, o Stan e a sua família representam esse grupo normal, entre aspas, enquanto a família do Gary é vista como os esquisitos, os que estão de fora do grupo. Não importa o quão legal eles sejam, o quão boas pessoas eles sejam, o simples fato deles serem diferentes faz com que os outros rejeitem eles, assim como o Kyle fez, como o Cartman fez, como o Kenny fez. O Randy não fez porque o Randy é louco, enfim. Esse é o mesmo mecanismo psicológico por trás de preconceitos, como bullying e até rivalidade entre fãs de futebol. Um exemplo muito prático envolvendo o futebol existe quando algumas pessoas, torcendo para o seu time, apoiam os jogadores do seu time, mesmo quando essas pessoas se envolvem em uma conduta no mínimo desprezível, antidesportiva ou qualquer coisa, e condenam os jogadores de outros times por fazerem absolutamente a mesma coisa. Só que a ironia aqui para o nosso querido Stan e para esse conceito psicológico aqui, no final o Gary é de longe a pessoa mais decente desse episódio, enquanto os normais, as pessoas que estão dentro do grupo, só demonstraram intolerância e serem completamente babacas. Mas prosseguimos para uma hipótese muito interessante que também pode explicar o porquê somos babacas com pessoas legais. A hipótese do mundo justo. Isso aqui é muito interessante. É uma crença de que o mundo é justo, obviamente, e que as pessoas recebem o que merecem. Vamos lá, o Stan ele está sendo dissecado aqui. Esse conceito é bem poderoso porque ele faz a gente acreditar que as nossas ações sempre levam a resultados previsíveis e que o que é, entre aspas, certo é recompensado. O pensar certo também é recompensado, enquanto o que é errado é punido. Um exemplo na vida real, por exemplo. Alguém pode presumir que um morador de rua está na rua porque ele foi simplesmente preguiçoso, em vez de considerar questões bem sistêmicas até. Por que ele foi parar ali? Tem muita coisa por trás. Trazendo de volta para a realidade do Stan, quando ele percebe que o Gary e sua família são incrivelmente felizes, mesmo acreditando em algo que ele considera completamente idiota, a mente dele trava. Afinal, como é possível alguém que segue uma religião com uma história tão absurda e tão idiota tenha uma vida melhor do que a dele? Esse choque entre a realidade do que o Stan acredita ser o justo, o mundo bom, deixa ele ainda mais irritado. E no final das contas, a necessidade de validar a sua própria visão do mundo leva as pessoas a serem babacas. Quer mais outro ponto muito interessante? Temos o conceito do viés de confirmação. Isso daqui é incrível, mas para não perder o foco, xingue o Stan comigo também. Stan, seu babaca. Pois bem, o viés de confirmação é um traço que faz com que a gente busque apenas informações e atitudes que reforcem o que já acreditamos, ignorando qualquer coisa que contradiga a nossa visão de mundo. Quer um exemplo na vida real? Uma pessoa que acredita que uma determinada dieta é superior, ela só lerá estudos que apoiem esse ponto de vista e vai descartar qualquer outra pesquisa que vai contradizer sobre essa dieta. Na política, por exemplo, no dia a dia, as pessoas só seguem fontes de notícias que se alinham com as suas visões e ignoram completamente opiniões opostas.
Alguém que não gosta de brócolis e evita o brócolis. É basicamente assim que o Stan age com os Mormons no episódio. Foi um exemplo ruim? Foi, mas você meio que entendeu aqui. Ele evita e ele difama também. O Stan ouve toda a história do mormonismo, mas ao invés de considerar os efeitos positivos que a fé tem na vida do Gary, que é um cara muito legal, ele se apega apenas às partes mais absurdas da história do mormonismo e rejeita qualquer outra perspectiva, como por exemplo o Gary ser uma pessoa legal. Isso acontece o tempo todo no nosso mundo real aqui, seja em debates políticos, discussões científicas, vídeos no YouTube como esse, alguém provavelmente vai ter essa opinião. No final das contas, escolhemos acreditar apenas no que confirma os nossos próprios preconceitos e agimos em forma de aversão ao que não confirma os nossos preconceitos, nos transformando em grandes babacas como o próprio Stan. Então, no final desse vídeo e do episódio também, quem parece mais idiota, os Mormons ou as pessoas que insistem em odiá-los sem algum motivo? Vamos tirar os Mormons aqui de jogo, qualquer outra coisa que pra você parece estúpida, mas as pessoas só seguem porque são felizes. South Park, no episódio Tudo sobre Mormons, demonstrou como a intolerância e o julgamento muitas vezes diz mais sobre quem tá julgando, sobre você, do que quem realmente é o julgado. O Stan passa o episódio todo sendo um completo babaca e tentando provar que o Gary é um idiota, mas no final, o Gary se despede com um simples "Cara, vou embora, você é um otário". E no final das contas, ele tá certo. Ser idiota com alguém só porque essa pessoa acredita em algo diferente não faz você parecer melhor que essa pessoa. Só faz você parecer um idiota. O que mais South Park pode nos ensinar? Eu deixo essa resposta para um próximo vídeo. E também para o seu comentário, que é muito importante aqui nesse vídeo. Deixa tudo o que você pensa sobre esse episódio ou sobre qualquer outra coisa. Adoramos a sua participação. Se curtiu o tema desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder nenhum dos próximos vídeos nesse canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!